passa agora pro Rubinho. Aí o Rubinho reclamando bastante com o Sebastião Macedo no mato. Dizendo que o jogador não está muito distante. E o Val, agora tentando novamente girar para bater a sua característica. Não consegue, a bola sobra para o esquerdinho. O Val vai levar de bater, vai pintar, bateu! Acabou! Acabou! É gol! Na festa! Grande festa dos jogadores da equipe da Drogaria! Val escreveu no placar o sexto gol, o último gol da partida. Muito bem, agora eu vou falar com o centroavante, Val. Val é meu pai e é um prazer poder estar fazendo essa entrevista. Vamos falar um pouquinho da história do senhor no futebol, desde o início. Como foi o início no futebol? Comecei jogando na Santa Eustáquia, Prata. E depois venerando. Joguei várias partidas, várias equipes fora, né? Vasco, Botafogo, Associação em São José. Joguei fora aí para Guaranésia, na Itaquara. As equipes de Mococa eu joguei praticamente quase todas. Mercado, Campo Experimental, Estrela, Avenida, o Arroz Doce, Guarani, do Nalo, e Cantareira, que foi uma das equipes mais famosas. A maioria das equipes, tudo da parte da vila. E sempre foi um prazer jogar para esse pessoal tudo, porque sempre gostei de jogar. Então foi um prazer muito grande ter muita amizade com esse pessoal jogando. Hoje não jogo mais, né? Mas sempre foi um prazer estar participando de todas as equipes. Fazendo uma pesquisa em títulos e vice-campeonatos, são muitos, são dezenas. De todos os campeonatos, qual foi o mais marcante? Já teve muito campeonato que nós participamos jogando venerando, campeonato no Sítio Novo lá, no Santa de Olinda, fomos campeões, vice. Jogando por Estrela em campeonato amador do estado, né, teve uma participação muito boa. Jogando fora contra vários times, líder de Vinolândia, lá em Caconde, contra times de 21 de abril lá de Vargem Grande. No campo do rádio teve uma equipe do líder de Vinolândia, teve muito problema, mas nossa equipe estava muito bem. Jogando ao lado, muitos jogadores excelentes. Que jogador, por exemplo? Tião Faria, Laércio, Zé Armando, Irzo, Valdir Mazieiro, Bisquim, Odair. Então foi um prazer muito grande jogar com esses caras. Os mais antigos também. Tive o prazer de jogar junto com Kimura, Garrafinha. Foi um prazer muito grande jogar com esses pessoal, somente os veteranos que nós tivemos o prazer de jogar muito. Um rapaz que deu muito prazer para jogar no veterano, o Porquinho, que montou uma grande equipe de veteranos, jogamos para todo lado, Porto Ferreira, Vargem Grande, Palmeiras, São João da Boa Vista. Esse moço foi uma perda muito grande para o futebol de Mococa, que ele era um cara incentivador muito grande, para nós todos. Tive um prazer muito grande de jogar ao lado dele, e isso foi uma perda grande demais, porque perdeu muito futebol de Mococa. Bom, ao longo dos tempos, igual esse exemplo que você deu de parceria junto com o Porquinho no ataque, tem também algumas que ao longo dos tempos foram muito destaque, né? Junto com o Fernandinho no próprio Venerando, com o Ninho no São Geraldo, Valdir Mazieiro em várias equipes que jogou, e o Mistura no Cantareira e muitas outras. Dá para falar que uma dessas foi a melhor ou cada uma teve sua época?
Sempre foi muito boa, né? Cada um na época do seu time, né? O Valdir, para mim, foi um grande aliado do lado, jogando na frente, como Bisquim, Mistura. Então, Fernandinho aqui no Venerando, um desfazendo de todos, foi para mim um cara que enxergava muito futebol e um estoque muito fora de série. Sempre me largava na cara e eu sempre procurava aproveitar o máximo que podia. Certo. E jogar do lado dos caras que inteligentes, então sempre foi muito bom. Facilitava, né? Com certeza. E como que foi a oportunidade de ir pro Guarani? De Campinas. Jogando aqui no Venerando, o moço que estava aqui, que era participado do lado do Guarani, veio, viu jogando várias partidas e procurou me levar para lá para fazer um teste, né? Só que na época que eu fui, só tinha fera, né? Então tinha Lula, tinha Alfredo, então era complicado, porque era muito jogador da excelente qualidade, né? Mas graças a Deus fui lá, fiz teste, tudo. Até voltei, depois me buscaram de novo, levou de volta. Mas infelizmente não deu certo. E nos testes lá, como que foi? Fui bem, fiz gol, jogamos, treinamos contra uma equipe da Ponte Preta lá, fazendo um teste, um jogo amistoso antes de terminar contra o Guarani Portuguesa, né? Fui até bem, fiz até um gol, mas infelizmente não deu certo. Depois para ir para a esportiva, como que foi? Sempre joguei aqui no Venerando, tem um moço que tinha uma fazenda aqui no Venerando e ele morava em Guaxupé. Sempre viu jogar, então procurou ver se eu queria participar de um teste lá no esportivo. Acabei indo, né? Fomos lá e deu certo. Ficamos lá 2 anos lá. Uma equipe pequena do interior, assim, no caso de Minas, lá futebol joga um ano, o outro ano para e o outro modo o outro. Não tem muita grana financeira para tocar. Aí cheguei num ponto, eu peguei e falei assim, vou pensar para outro lado da minha vida para viver diferente. Certo. E como que foi na temporada lá na esportiva, em 75, que a equipe disputou a primeira divisão? Teve um prazer muito bom de participar junto. Teve uma partida que joguei contra o América de Minas. Ficava no banco, mas... E um amistoso que fizeram contra o Casale da Itália, como que foi a experiência? Tive o prazer de jogar também. Foi muito grande, porque ele nunca tinha jogado contra uma equipe fora do Brasil. Foi um prazer enorme. E tem alguma partida pela esportiva, assim, que você vai falar assim, mesmo que seja um amistoso, que fez muitos gols, assim, que chamou a atenção? Mas teve uma partida que nós fizemos amistosa, na época era o time do Rancho Alegre, nós fomos lá. Eu teve o prazer de jogar contra e, inclusive, fiz vários gols. O pessoal fala muito desse jogo, foi uma goleada e foi um jogo que o senhor foi o destaque lá e todo mundo viu que era o centroavante matador. Fiz vários gols contra a equipe do Rancho Alegre, tudo conhecido meu. Nós conseguimos chegar numa partida que foi excelente para nós, né? No caso, que estava lá tranquilo, jogando. E no rádio, chegou a fazer amistosos? Como que foi? Tive umas participações no rádio quando voltei de lá, e principalmente contra o esportivo de Guaxupé, né? Jogamos, acho que ficamos 2-1. E depois aqui, tirando assim no futebol, teve futsal também, principalmente campeonatos na cooperativa, depois campeonato municipal também, chegou a ser campeão. Como que era jogar entre
disputar campeonatos da cooperativa entre os amigos? Cooperativa, nós tínhamos uma equipe lá, joguei no gol, participei no gol. Participei. Bicampeão no gol também, né? Isso, participei na linha. Foi os momentos excelentes da minha vida. E assim, em jogos assim, dá pra falar assim, ó, quando ia jogar, por exemplo, se estava defendendo o Venerando, se fosse jogar contra alguma equipe que você falava assim, puxa vida, hoje vai ser jogão, é rivalidade. Tinha alguma equipe em especial? Sempre teve, né? São José da Barra, Santa Teolinda, fazenda que era muito famosa, esse pessoal tinha muita rivalidade contra o Venerando. O saudoso Toninho Trinca falava muito do jogo contra a Fazenda Onça, que era uma equipe que batia todo mundo, goleava pra lá e pra cá. Como que foi esse dia? Recorda? Então, a Fazenda Onça veio jogando para todo lado aqui, não só na região de São José do Pardo, como no Mococa. Vencia todo mundo. Veio na Santa Teolinda, que na época era uma das equipes mais famosas na região. Eles vieram e ganharam de 3-1. Aí conseguiu marcar, jogar no Venerando. Aí nós fomos, marcou. Eu estava perdendo de 3-1. Conseguimos uma chuva muito grande, nós conseguimos virar de 4-3. Foi uma partida que marcou muito, não só toda a região, mas a equipe deles que não acreditaram, porque eles nunca tinham perdido aqui por perto. E depois nós voltamos lá para retribuir a partida. Chegamos lá, nós perdemos 2-1. Só que teve um lance meio complicado lá, mas foi um lance, podia ser 2-2. E dá pra falar que foi nesse confronto aí que Fernandinho Val ficou muito famoso? Sempre jogava fazendo as grandes jogadas, mas esse mostrou para todo mundo que estava assistindo o jogo que foi uma partida que decidiu, porque desde o início até quase no fim, faltando acho que 15 minutos para terminar o jogo, nós estávamos perdendo de 3-1. Aí nós viramos o jogo ainda. E recorda de algum momento, de algum lance dessa partida? Do gol, por exemplo? Falta. Uma falta fora de área, eu bati muito bem, muita chuva, consegui fazer um belo gol que nós virou o jogo. E de gols assim, marcado, qual que é o gol assim, você fala assim, ah, esse foi o gol mais bonito que eu fiz na minha vida? É que são muitos, né? Muitos, não lembro muito não, mas contra o Cruzeiro lá, uma apresentação que eu fiz o gol do meio do campo, início do jogo, 10 segundos, não sei falar. Soltou, toquei, guardei. Outra recordação interessante, em 95 teve um campeonato de futsal de veteranos, também era uma disputa entre a clínica e a drogaria, e o time de vocês saiu perdendo 3-0 no começo, o Duzo fez 3 gols rapidinho, depois foi fazendo os gols, enfim, terminou 5-5. E foi para a morte súbita e venceu de 1-0 com um gol seu. Como que foi a emoção de fazer numa decisão 5 gols? Aquela partida foi uma coisa que marcou muito, porque jogar contra a equipe deles, eles eram uma equipe muito boa, tinha grandes jogadores, e as oportunidades apareciam, então você fazer os gols assim, e depois do empate, do jeito que nós estávamos perdendo, dificilmente achava que ia chegar num empate, e conseguimos chegar lá, e depois, no final, fazer um gol para ser campeão. Olha, é uma emoção muito grande, é muita coisa. A coisa, nossa, emocionante demais. A gente para pensar assim em zagueiros. Qual o zagueiro que foi mais bruto, vamos falar assim, para marcar? Ou qual que, quando ia jogar contra, falava, ixi, esse zagueiro marca muito, vou ter que jogar diferente? Já joguei, eu sempre fui jogado, nós jogamos sempre juntos, Zé Armando, Greik. Ele era um moço, quando jogava contra, ele dificilmente, sempre batia um pouco mais. Mas em geral,
todo mundo onde joguei, sempre teve um esse, o outro que chegava mais duro. Tinha um Piscina lá, o Tchãozinho, que hoje mexe com futebol em Mococa. Tchãozinho Barreto. E Tchãozinho Barreto. Santa Cecília era um adversário muito forte na época, né? Complicado. O próprio Jaco. Mas sempre levei numa boa e E fazia os gols. enganava eles e guardava lá. Esse tanto de troféu de artilheiro que acumulou ao longo dos anos? Além de fazer os gols, eu tenho que retribuir todos os companheiros que jogaram do meu lado, né? Sempre joguei do lado de grandes jogadores, Bisquim, Valdir Mazieiro, Tião Faria, então Zé Careca. Então quando eu jogava do lado desses caras que sabiam jogar, então sempre largava na frente. Fernandinho aqui no Veneirão, vixe, Fernando me largava, tinha 10 oportunidades, largava 9. Eu sempre fazia 5, 6. Então era fácil jogar do lado dos caras que sabiam jogar, né? Então sempre tive o prazer de jogar dos lados dos caras que era excelente jogador, porque sozinho você não consegue fazer nada, né? É difícil, né? Porque agora, conforme nós estamos falando, eu estou lembrando de detalhes. E um jogo, certa vez, contra o Fortaleza, que depois deu um auê, quando foi lá, foi complicado. E a história desse jogo? Campeonato regional de São José do Rio Pardo, jogando contra a Fortaleza da Vila Biela, famosa Vila Biela, né? Então teve um probleminha que eu, meio esquerdo deles lá, aí depois teve que. Eles foram jogar na Santa Tiolinda, foram lá, praticamente eles estavam fora da semifinal, conseguiram um resultado excelente lá na Santa Tiolinda, tivemos que decidir lá no campo deles. Aí foi um jogo meio complicado, porque o moço já estava meio querendo dar problema lá e graças a Deus nós fomos lá, fizemos um resultado excelente, 3-1. Fez gols? Fiz 2 gols. E como que foi que teve que levar o pessoal de Mococa? Futebol é... Bastidores, né? Fala um, fala outro, então tive que levar Uma torcida aí. uma torcida mais forte para dar uma tranquilidade na partida lá. E graças a Deus fomos bem, conseguimos ganhar 3-1 lá e saiu tudo numa boa. No Venerando, assim, conquistou título do Boletim Esportivo, no São Geraldo também conquistou. Mesmo agora mais no final, jogando pelo Comercial Santos Expedito, também teve títulos. Sempre teve títulos, né? Graças a Deus tive o prazer de sempre jogar nas equipes que conseguimos, sempre chegamos lá. Mesmo que não conseguimos, mas sempre estava lá no fim. A carreira, principalmente de futebol, foi excelente. Por exemplo, como que era jogar para a equipe do Fernando Scovini, pro Cantareira? Cantareira foi excelente, jogar do lado de grandes jogadores lá, somente o Fernando, que sempre gostou de futebol, a família toda apoiou a equipe inteira. Foi um prazer muito grande. E quando jogou para a equipe do Nalo Pazotti? Outra equipe que não tem o que falar. São Cristóvão foi uma equipe que teve grandes jogadores, e o Nalo sempre foi uma pessoa que sempre teve o prazer de estar sempre junto, apoiando todo mundo. E a equipe do Arroz Doce, o Guarani? Essa foi uma das equipes... Foi a mais forte? Com certeza, porque eu joguei muitos anos com eles, desde o início, desde o começo. Sempre fomos uma equipe que enfrentava qualquer equipe. E a família? Como que você vê a família assim, em relação aos esportes? Os filhos? Todos excelentes. Irmão, pai, hoje tem os filhos, somente devido às reportagens. Eles adoram futebol, sempre gostou. Somente eu sempre adorei. Hoje eu já não jogo mais, mas adoro futebol. Minha esposa adora.
Todo mundo da família gosta de futebol. E dos irmãos? O Laércio jogava de volante, zagueiro, como que era? Foi um cara, vixe, muito bom. Jogou até no Bragantino. Excelente, é habilidoso. O cara jogar no meio, tranquilo, jogou em várias equipes de Mococa. Gilberto, que é zagueiro, jogou muito tempo no Nestlé. Jair jogou para nós aqui no Venerando. Era um ponta direita. A família toda, tudo do futebol. É gostoso, né? Poder parar e falar assim, tem história, né? Com certeza. De tudo de futebol, se for resumir tudo numa palavra, que palavra que daria para falar? Foi um prazer participar de todos os anos que eu joguei futebol. Muita amizade com todo mundo, até hoje. Adoro todo mundo. Esse pessoal que sempre me chamou para jogar. Se eu for perder o nome de alguém, Fernando Escovinho, Nalo Pazotti, Arroz Doce, Pelé, Zé Vito, Celcinho, Chiquito, Pardal, São Geraldo, todo mundo. Pessoal do Botafogo, do São José, do Vasco, do Piloto, que eu não me lembro o nome do moço lá. Foi um prazer muito grande jogar para todo mundo. Pessoal de Guaranese, de Itaitequara, todo mundo. Chiquinho que me levou na esportiva. E como que surgiu a oportunidade de vir jogar no Venerando? De jogar no Venerando, nós vim jogar para Santa Eustáquia, um jogo amistoso entre Santa Eustáquia e Venerando. Depois, na segunda partida, Prata e Venerando. E acabei conhecendo hoje minha esposa Arlete. Passou um mês e depois teve uma partida no Santa Tiolinda, torneio. Fui jogar lá para Santa Eustáquia. Acabamos vendo de novo eu e a Arlete. E passou mais um tempo. Aí acabei vindo fazer um jogo para o Venerando contra o Sítio Novo. Aí começou a caminhada até o fim, jogando, e acabei ainda casando com a Arlete. E como que foi? O técnico era o sogro? Com certeza. Na época era o Toninho Trinca. Valeu, um abraço. Falou!